Olha, quem está aqui com a gente é o professor Raimundo Macedo, vereador Raimundo Macedo, que tem adotado uma postura digna de um líder de bancada, líder do governo. E aí, por favor, nenhum demérito para o líder do governo, Marcos Diogo, na Câmara Municipal. Nenhum demérito para Tiago do Mutirão, que também exerce o seu papel, né, como líder do governo municipal. E o vereador Raimundo Macedo também não tem fugido da luta, né, em meio às muitas críticas ao governo Marcos Diogo, especialmente na área da saúde. Vereador Raimundo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Uma satisfação a gente, né, bater esse papo hoje aqui no programa. Bom dia, Michele, os que acompanham a Manhã de Notícias, e dizer que é sempre um prazer voltar aqui e falar os problemas de Guarabira, uma espécie de prestação de contas daquilo que a gente vem fazendo no dia a dia, porque, afinal de contas, nós somos um servidor público e temos mais que a obrigação de prestar contas daquilo que vem fazendo na nossa cidade. Vereador, o senhor tem atuado aí na Câmara Municipal, é vereador, governista, e tem feito em muitas ocasiões o papel de líder do governo. E aí vou repetir para que mais tarde não diga, Michele disse que Raimundo está posando de líder, isso quer dizer que Tiago não está fazendo seu papel. Não se trata disso, né? Não se trata disso. Estou dizendo da postura mesmo que o senhor adotou de uns tempos para cá. Eu lhe pergunto, por que adotou essa postura de líder do governo municipal? Michele, porque eu sempre disse lá, no meu primeiro pronunciamento na Câmara Municipal, que eu tinha muito medo de um dia desfazer aquilo que eu tinha dito. Então isso para mim chama-se coerência de manter o discurso, que eu vejo algumas pessoas que um dia tem um discurso e no outro dia é obrigado a dizer o contrário, mantendo assim uma incoerência. E eu tenho adotado isso aí, de manter sempre o foco naquilo que eu vejo que tem o bom para a cidade, e isso não significa dizer que é questão de liderança, mas se você prestar atenção, eu tenho mantido esse perfil de sempre ter a mesma linha. Muitas vezes tem pessoas que gritam, eu não preciso gritar, até semana passada eu tinha de dizer isso na tribuna, que às vezes o silêncio precede a cautela, bem como o grito precede o desespero. Então eu tenho procurado manter essa coerência, de manter o mesmo discurso, até porque a gente sabe que não é fácil. Hoje, o prefeito Marcos tem encontrado, assim que assumiu o governo, com a saída do prefeito Zenóbio, de cara pegou logo uma pandemia, e de lá para cá foi uma situação nova, e que não foi só Guarabira, o mundo inteiro não soube lidar. Então a gente não pode também aqui estar julgando, criticando, sem que entenda que existem problemas. Não é fácil você pegar um governo do dia para a noite, porque ninguém esperava que Zenóbio adoecesse, nem tampouco viesse a falecer, e Marcos pegou o município do dia para a noite, um sábado à tarde, e na segunda Marcos já era prefeito. E isso diante de uma pandemia, uma coisa que o mundo inteiro não soube lidar. Então a gente precisa ter essa coerência, precisa ter senso naquilo que está dizendo, e sempre com muita cautela, e é isso que eu tenho procurado fazer na Câmara Municipal. É óbvio, né? O prefeito Marcos e todos, né, foram pegos de supetão com a doença do ex-prefeito Zenóbio, enfim, e ele foi tocando, né, o governo. Mas é notório, né, que nesses primeiros 10 meses do governo de Marcos, há um entravamento muito grande, processos licitatórios que a essa altura do campeonato ainda não foram resolvidos, muita coisa ainda pendente e muitos problemas na área da saúde. Eu pergunto o seguinte, ele fez algumas trocas, e aí é importante fazer essa observação, com todo o direito que ele tem, de trocar quem ele quiser da sua equipe. Porém, com essas trocas, não fez com que o andamento da administração dele fosse prejudicada. Digo isso porque alguns desses que foram trocados já vinham, né, de muito tempo já no ritmo do prefeito Zenóbio.
Nós podemos tomar como base aqui a área mais criticada, que é a área da saúde. Não se compara, por exemplo, você pegar o ex-secretário Wellington, que hoje é vice-prefeito, e ele passou 7 anos à frente da secretaria. Então, ele já sabia mais ou menos, ou bem, os caminhos de como tirar esses entraves. Ao contrário de Arlane, que entrou e precisava se situar. Então, a Secretaria de Saúde ela é uma secretaria muito complexa. E eu defendia isso, né? E a Arlane, para tomar pé disso aí, e sempre com muita cautela, a palavra que eu vou repetir aqui sempre é cautela, porque hoje, Michele, cada dia que passa está mais difícil gerir o dinheiro público. Cautela ou lentidão? Bem, o que muitas pessoas entendem por morosidade, outros podem entender por cautela. Mas aí, então, vereador, são pessoas que têm problemas, problemas sérios de saúde. Concordo com você. Então, o que é tendido a Marcos é que coloque pessoas assessorando a secretária para que possa haver mais agilidade. O senhor defende isso? Diminua mais a morosidade. Mas que o que a gente entende por morosidade, pode ser que ela entenda por cautela. Porque não é simples, depois que passar, todo mundo quer resolver o problema. Mas depois que ela sair de lá, da pasta... O abacaxi... Aí está o abacaxi, vai ficar ela sozinha e vão até dizer, ó, fez isso, fez aquilo errado. Então, vamos entender que essa morosidade, vamos entender como seja cautela da secretária Arlane, para que depois não venha sofrer algumas sanções junto à justiça. No entanto, quem está do outro lado não entende isso, e saúde é uma coisa que não se espera para o outro dia e que precisamos ter mais agilidade. Então, não tenha dúvidas que diariamente, eu estou dizendo diariamente porque eu falo com o prefeito todos os dias, assim seja necessário. É um prefeito que nunca se esquivou de atender telefone, verdade, de atender você em qualquer canto. Verdade. E eu até tenho dito a ele, é preciso você, às vezes, recuar um pouco, porque tem aquela história de ir no mercado do peixe. Quando você trabalha lá, você se acostuma com o cheiro. Então é preciso você se afastar para quando voltar sentir um cheiro diferente. Isso quer dizer, se dá um certo valor, dá uma valorizada? Valorizada, porque é o seguinte, às vezes o Marcos ele quer se impede mais, Marcos chega às 7 horas da manhã da prefeitura. Então ele precisa, às vezes, ele se afastar um pouco, porque para dar um passo atrás ou para frente para ver o que está acontecendo. Então o Marcos tem sido uma pessoa que tem trabalhado diariamente, até mais do que o que se esperava. Então, mas eu entendo essa morosidade, mas pelo lado da cautela da secretária Arlane. Mas precisamos, já está na hora de engrenar, porque já deu tempo para se situar na pasta. Sem dúvida. E precisamos mexer algumas coisas, principalmente a questão oftalmológica, que está um pouco parada, e também a questão odontológica. Né? Porque nós temos que entender que a prefeitura, o poder municipal, ele é responsável pela saúde básica, né? Média e alta complexidade, já existe a compactuação com o Estado. E isso aí, as pessoas batem muito na Secretaria Municipal, mas esquecem que muitas vezes no regional tem mais de um ano que não se faz uma cirurgia letiva. Belém faz, Mamanguape, por que Guarabira não faz? A regional que tem aqueles remédios da Redimex, a CDMEX, né, não tem distribuído, ela está faltando inúmeros remédios. Ninguém fala, porque o poder municipal é mais fácil criticar, está mais fácil de bater a porta. Então, precisamos entender que o problema de saúde, Michele, não é só Guarabira. O problema de saúde está em colapso há muito tempo. A pandemia veio apenas aflorar, foi o pingo d'água que derramou a água. Mas se você pensar aí, pegar não é muito longe, 2, 3 anos atrás, já existia uma reportagem de Fantástico, Domingo Espetacular, Jornal Nacional, dos hospitais de Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, as pessoas jogadas nos corredores. Então, hoje é muito fácil chegar para Guarabira e criticar, mas o problema não é só nosso. O problema é generalizado, é o Brasil como um todo, que a saúde está um caos. Verdade. São 8h26, deixa eu mandar aqui um abraço para Moab, nosso companheiro de trabalho, não está com a gente hoje, está na UPA acompanhando a avó dele, né, que está internada, e a gente deseja a ela pronto restabelecimento. Um abraço, Moab, está fazendo falta, mas acompanha aí sua avó, né?
faça o que for preciso. Nosso amigo Dr. Jonathan, lá da UPA também, está na audiência do nosso programa, um excelente profissional de medicina, um amigo também com quem a gente conta nas horas necessárias. A gente não quer precisar de médico, né? Mas sempre que precisa está lá o Dr. Jonathan. Um beijo para os dois. Obrigada pela audiência. Professor Raimundo, eu vi rumores de que o prefeito Marcos Diogo vai lhe convocar para a Secretaria de Educação mais uma vez. Até que ponto esses rumores eles possam, de fato, se tornar verdade? Isso aí, Michel, inexiste. Né? Isso aí Raimundo Macedo, eu escutei super fake. Raimundo Macedo não vai assumir a presidência da Casa Osório de Aquino, porque vai, mais uma vez, assumir a pasta da educação aqui da cidade de Guarabira. Inexiste, até porque a secretária Andréa, com quem eu me dou muito bem, vem conduzindo muito bem aquela pasta, até porque não foi fácil fazer educação com a pandemia. E ali tem enfrentado os problemas diariamente, mas ela com muita habilidade, como ela mesma diz, com muita paz, vem conduzindo. Agora, é claro que fazer educação nesse período não é fácil, né? Isso não é só Guarabira. O Estado, por exemplo, não voltou ao ensino médio ainda, está voltando gradativamente. O ensino superior, teve informações hoje, que a Federal fez uma pesquisa e os alunos pedindo para voltar. Mais de 40%. Mais de 90% parece foi que pediu para voltar. Então, a secretária André vem fazendo um bom trabalho, né, com a equipe que manteve lá quase toda do que vinha, junto com a Gracina. Então, não há motivo nenhum para voltar lá. Até porque eu dizendo aqui, nunca volte para o lugar que um dia você foi feliz. Então, o senhor deseja, de fato, assumir o posto de presidente da Casa Osório de Aquino? Não tenha dúvidas. É um novo desafio que eu vou enfrentar, se Deus quiser, e espero contar com a colaboração dos meus companheiros que lá estão, os 14, né? Não foram 12 que votaram em mim, mas foram 14 pessoas que estão lá na casa, e fazer um trabalho diferenciado, marcar a minha passagem por lá, assim como marquei quando fui diretor do Colégio Estadual, diretor do Dom de Câmara, secretário de Educação, e pretendo fazer uma nova história na Casa Osório de Aquino. Professor Raimundo, a gente tem acompanhado, né, todo o trabalho desenvolvido por vocês, vereadores, na Casa Osório de Aquino, e tem dado os holofotes aqui dentro do nosso programa. E a gente trazia, na última sessão, a denúncia do vereador Renato Meirelles, dizendo que um prestador de serviço da prefeitura que perfurou, acho que um poço, né? Não sei, 2 poços artesianos, há 3 meses tenta receber o pagamento desse serviço prestado. E o senhor ia à tribuna e dizia que a coisa não era do jeito como estava sendo colocada. O que de fato está acontecendo? Até que ponto essa denúncia ela é verídica? Até que ponto ela precisa ser esclarecida? Michel, eu até dizia ao vereador Renato, que é meu amigo, independente de questões políticas, a gente se dá muito bem. Tanto é que ele até votou comigo para presidente. Que se tem uma coisa que Guarabira não acredita e não tem o menor fundamento, é a questão de pagamento em dia dos fornecedores. Isso aí é público e notório, que o prefeito de Marcos faz questão de pagar rigorosamente em dia. Às vezes até antecipado. Se o dia 10, por exemplo, do fornecedor, que é pago, cai num dia feriado, domingo, ele paga antecipado. E eu tive a curiosidade... Essa é uma marca implantada, inclusive, pelo desde o prefeito 19, e Marco vem mantendo isso de forma rigorosa. É uma questão que Marco faz questão de pagar, não só os funcionários, mas todos os fornecedores, rigorosamente em dia ou antecipado. E eu, na qualidade de vereador, fiscalizador do Poder Executivo, eu fiz questão de ir atrás, muito embora desconfiasse já da denúncia quando foi feito na tribuna. E lá eu fui procurar o secretário Alcides, que foi o secretário citado, e também, logicamente, da prefeitura, porque tem um acesso à contabilidade independentemente do cargo que exerço. E lá eu vi que o fornecedor lá, o que prestou o serviço, assinou um compromisso, um orçamento de R$ 4.500. Ele disse que a cada metro perfurado cobraria R$ 90. Quando passasse de 50 metros, isso acrescentaria 20% do valor. E na nota fiscal,
que você pode até, quem tiver calculador, soubesse ter trazido os documentos para cá, porque eu vou levar para a Câmara Municipal, e na nota fiscal ele tirou 60 metros perfurados. Então, se você pegar 60 metros a R$90, vai dar 5.400. Não dá os 9.000 que ele requisita. E se você pegar, acrescentar os 20% em cima dos 5.400, como ele disse, mesmo assim ele não chega aos 9.000. Então o prefeito Marco disse que pagaria de acordo com foi a proposta feita da prefeitura e assinada por ele. Então ele assinou um compromisso na prefeitura e trouxe uma nota fiscal, inclusive nota fiscal essa de uma empresa de Serra Talhada, né? E Marco disse que não pagaria. Mas Marco não paga porque, primeiro, que a proposta que foi assinada na prefeitura foi R$90 a cada metro perfurado. E se passasse dos 50, no caso, ele passou 10 metros. E disse também que ele tinha colocado 16 metros de um cano, que eles chamam lá, um nome lá está na nota. E quando foi ontem, nós tivemos também a curiosidade de ver quantos metros tinha o cano. Mandou tirar o cano. E desses 16 metros, lá só tinham 2 metros. Então, a gente precisa entender que eu não conheço a pessoa. Os outros 14 metros estavam aonde? Não sei onde está, na nota fiscal. Então, o prefeito Marcos, com muita responsabilidade, porque Marcos está lidando com o dinheiro, não dele, mas o dinheiro da gente, o dinheiro da prefeitura, e disse que não pagaria porque não era aquilo que estava acordado da proposta que ele assinou na prefeitura. Então, nós estamos com esse, de posse desses documentos. Ou seja, nessa nota temos fiscal, informações também de tem que essa... informações fictícias, então. A nota não bate nem a matemática, o número. Quando você multiplica 60 por 90, não dá 7.500. E está lá, 60 metros, 7.500. Então, se você pegar essa multiplicação, não vai encontrar esse valor 7.500. Ou seja, uma nota totalmente sem sentido no questão de valor. O prestador de serviço agiu de má fé, vereador? Não sei se ele agiu de má fé. Eu estou dizendo que a nota não bate os números. Até porque eu não conheço, não posso nem fazer julgamento de valor aqui, juízo de valor do rapaz, porque eu não o conheço. Mas as informações que nós temos, que a Câmara Municipal apurou, e eu fui atrás, é que ele também perfurou um poço no condomínio de Serra da Luz, e lá ele teve problemas também de valores, que acertou um valor e quis cobrar outro, e também não concluiu. E também de um outro lugar, acho que foi na Alvinocop, que ele também fez o trabalho e o valor não batia com o que ele disse antes. Então ele acorda o valor e bota na nota outro. Então eu não sei até ponto sei, meu dever é apurar o que está na prefeitura, já que ele levou a denúncia às redes sociais. Então nós vamos apurar e saber quem realmente está com a verdade, e o que nós temos de concreto hoje é isso, que a nota não bate nem com o que ele acordou na prefeitura assinado por ele, e nem sequer os números na própria nota não bate. Porque se você pegar 60 metros, como ele colocou, 60 metros a R$90, não pode dar 7.500, fora o complemento que chega a 9. Vereador, mas de que forma esse problema pode ser solucionado? Bem, o prefeito Marcos, com muita responsabilidade, como ele disse, costuma usar essa palavra, né, e que deve ter, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é público, viu que a nota era de uma empresa de Serra Talhada, porque no caso ele está terceirizando, convocou o rapaz, o dono dessa empresa, e acredito, parece que hoje ele está vindo de Serra Talhada para conversar com o Marco, porque Marco não quer de forma nenhuma dar calote em ninguém, inclusive no povo de Guarabira, porque se ele pagar uma coisa que não deve pagar, ele está dando calote no povo. Então precisa deixar as coisas claras, e o que for de direito e de dever, o prefeito Marco, a prefeitura, pagará sem uma menor dúvida que eu tenho. Professor Raimundo Macedo, a gente acompanhou a visita do governador de São Paulo, Dória, na Câmara Municipal, depois da passagem dele por Guarabira e pela Paraíba, uma repercussão muito grande, daquele momento em que ele, eu já havia inclusive explicado aqui no programa, que ele fazia uma menção entre Dubai fazia uma comparação entre Dubai e a região Nordeste. Ele disse que Dubai era um deserto e que foi transformado pelo investimento. E que a região Nordeste, mais ou menos assim, a região Nordeste, através de investimentos nas suas potencialidades, ela poderia ser bem diferente. E quando perguntava se alguém ali do ambiente já tinha tido a oportunidade de ir a Dubai, foi um momento meio que constrangedor, mas
E a imprensa nacional divulgou isso de uma forma pejorativa, e o senhor que estava lá, né, como militante, como político, como filiado ao PSDB, eu queria que o senhor explicasse essa passagem aí do governador Dória, qual foi a impressão que o senhor teve dele, já que a gente viu aí que o senhor bateu um papo com ele durante o período em que ele esteve aqui em Guarabira. Primeiro, nesse bate-papo que eu começava com Dória, que acho que o Humberto Santos fez um questionamento com relação ao ensino superior para Guarabira. E eu dizia lá a ele, olha, se um dia chegar à presidência, até porque ninguém sabe nem se ele vai ser candidato, e da forma que eu disse a ele, eu digo a qualquer uma outra pessoa, que tivesse um olhar para a educação infantil. Porque, na verdade, o trabalho deve ser feito bom na educação infantil. Valorizar mais nossos profissionais. Não é justo que um professor da educação infantil ganhe R$2.000, R$1.500, não chega nem a 3, que o PISA é menos de 3. E que, se tivesse um trabalho bem feito na educação infantil, não tenha dúvidas que, se o menino pegar gosto pela educação, ele vai longe. Então, eu estava dizendo a ele que eu defendo muito e sou um defensor autêntico da educação infantil. Quando eu falo da educação infantil, eu estou falando da creche. A partir de 2 anos de idade, o menino deve ter um trabalho pedagógico. E ele concordava comigo, dizia que São Paulo ia fazer um trabalho voltado para essa questão da educação infantil, e eu defendia o investimento pesado na educação infantil. Com relação ao Dubai, você sabe que a imprensa existe o fato, existe, no caso, a verdade, o que a imprensa vê e o que o povo quer ver. Sempre tem 3 versões. E ele disse que perguntou quem tinha ido a Dubai porque ele quis provar que o Nordeste é melhor, é muito mais capaz do que Dubai, o Israel, que é aquele Oriente todo que tem questão da seca e que transformou-se hoje num oásis. Agora, não sei se ele foi infeliz, eu não entendo que foi infelicidade dele, né? E quando ele compara, ele está em Guarabira e pergunta se alguém foi a Dubai, é porque ele vê na gente capacidade de pessoas, a cidade com condições de pessoas ir a Dubai. Até teve outros empresários em Guarabira que nas redes sociais disseram, eu fui, fulano foi, porque não achei nada demais. Agora é aquela questão. Só preconceituosa a forma como a imprensa abordou eu acho que sim. Fala? Eu acho que a imprensa que no deu... No interior da Paraíba, Dória pergunta quem foi a Dubai. Como se fosse a Dubai, fosse outro mundo, fosse outro... Não vejo nada demais. Tivesse condenado a não ir conhecer Dubai. Se ele dissesse que não tinha condição de ir a Dubai, também ia dizer a mesma coisa. Então você sabe que a imprensa ela leva pessoas que levou aí para João Pessoa teve interesse em mandar para a mídia nacional, e claro que, como ele está nessa questão das prévias, qualquer coisa que ele fale vai querer ter sempre o lado pejorativo, né, do fala dele. Agora, o que eu dizia, e digo, não é que eu voto em João Dória, e que defenda João Dória. Você defende o nome dele nas prévias? Eu não defendo nenhum nem outro, por enquanto. Estou dizendo o seguinte, que do jeito que nós estamos numa situação que os extremos, como ele falou, não deu certo. Lula não foi bem, foi o que aconteceu, chegou ao ponto do impeachment, que era o extremo da esquerda. O extremo da direita, que é com Bolsonaro, com todo respeito, que eu votei em Bolsonaro, mas nós estamos com gasolina quase R$7. E não tenha dúvidas de que daqui para maio do ano que vem, gasolina chega a R$10. Aí eu pergunto, bujão, a inflação está aí agalopante, vê o que o cara faz hoje com o salário mínimo. A pessoa que é um salário mínimo hoje, como é que está sobrevivendo? Precisamos nos colocar na situação deles. Então é sinal que o governo está dando certo, precisa de alguma coisa. Então a gente tem que ver que os extremos não deram certo. Nem a esquerda nem a direita. A gente sabe que ou Eduardo Leite ou Dória, um dos dois passarão Ciro, pelas qualquer prévias. Outro. O senhor acredita que o candidato a presidente pelo PSDB pode fugir aí dessa polarização que a gente observa hoje entre Lula e Bolsonaro? Eu acho que deveria fugir. Que não seja Dória, que não seja do PSDB, mas que seja uma outra pessoa, como você tem aqui o nome do Ciro. Agora, o que não está dando certo, e o Brasil está vendo isso, não precisa eu falar aqui, todo mundo percebe que não está dando certo. A inflação voltou, e voltou com força.
E Bolsonaro precisa tomar uma medida. Se não deu certo com a esquerda, o extremo da esquerda, também não deu certo com o da direita. Então precisamos ter um equilíbrio, não sei qual o nome, não estou dizendo que é Dória, que é Eduardo Leite, que é Tássio, que é Ciro, qualquer um que seja. Agora precisamos entender que do jeito que está, não está dando certo. Professor Raimundo, para a gente encerrar com a sua participação honrosa aqui no nosso programa de hoje, né? Próxima terça nós teremos sessão. O senhor disse na última, em sua fala, e a gente trouxe aqui no programa, que iria estar com a secretária de Educação para falar a respeito da volta do funcionamento das creches. O senhor defende o funcionamento das creches. Há uma expectativa muito grande das pessoas que têm os filhos matriculados nas creches para poderem, né, voltar às atividades, enfim, para as coisas voltarem mais ou menos ao que estava antes da pandemia. Eu conversei com ela, eu dizia na tribuna, e eu converso até porque eu converso diariamente com a Andréa. E à medida que ela tem a mesma vontade que ela tem de voltar às creches, ela também tem a responsabilidade da questão da aglomeração. Porque creche não tem como você não ter o contato. Né? A aglomeração, o colo do menino que tem 1 ano de idade, às vezes até menos de 1 ano. Mas ela encontrou um meio termo de começar de forma gradativa e dia 8 do próximo mês ela vai voltar com os alunos acima de 3 anos e assim de forma gradativa. Então aqui eu quero louvar e parabenizá-la pela iniciativa e mesmo na reta final de ano, mas ela já quer começar com esses alunos a partir de 3 anos de idade, o que para mim já é um avanço, né? Porque o menino com 3 anos ele já vai ter o acesso às questões pedagógicas e a questão da socialização. Então aqui de público parabenizar a secretária, ao prefeito Marcos, porque mesmo com essas dificuldades, até para contratar pessoas em final de ano não é fácil, mas começará já no dia 8 do mês de novembro. Professor Raimundo, um abraço, viu? Obrigada aqui por estar conosco nessa manhã de hoje. E a gente vai continuar acompanhando, né? As suas atividades como parlamentar mirim, as atividades dos seus pares, dos seus colegas lá na Casa Osório de Aquino. Eu que agradeço, Michele, e até às vezes as pessoas dizem assim, Raimundo não, digamos que não fala muito, não grita muito, não alardeia, mas a gente procura resolver muitas coisas nos bastidores, junto ao prefeito, é que nós temos esse acesso, mas aí eu, na última sessão, apresentava já 2 requerimentos para que as secretarias, em parceria, fizessem um trabalho que fala-se muito em água hoje, e eu pedi que... Água e saúde são 2 temas extremamente debatidos. Pedi ao secretário Alcides que, em parceria com a educação, nós já fizemos um trabalho desse parecido no passado, um trabalho de reflorestamento, plantação de mudas, e que se cada escola plantasse 10, nós já teríamos 500 mudas plantadas agora no mês de novembro. Né? Já falamos com o prefeito Marcos para a questão do ginásio lá do Carrasco, eu venho notando isso há muito tempo, desde o tempo do prefeito Zenóbio. Né? E nós, quando era secretário de Educação, nós recebíamos um recurso do precatório de Fundef para a Fundeb, e como na época teve uma decisão do TCU que não podia ser pago em folha de pagamento, e eu dizia ao prefeito Zenóbio que fizesse o ginásio do Escrivão, um ginásio no Carrasco e um ginásio na Passagem. O do Escrivão já saiu e que agora, nesse mês, o prefeito Magra deve estar assinando essa ordem de serviço do ginásio do Carrasco. Então, isso é uma luta antiga, a gente fica feliz e que a gente torce que as coisas vão melhorando na medida do possível. Então, eu quero agradecer a você, mais uma vez, e dizer que Raimundo não é do grito, Raimundo é do trabalho. Um abraço, vereador. E das mensagens, né, no final de cada pronunciamento. Às vezes a gente manda um recadinho, umas frases para as pessoas refletirem, né, ficar mais calmo e parar para pensar. Só não teme ser o vereador das indiretas? Não, não é indireta, mas eu deixo umas frases para as pessoas meditarem, né? Quando falava da questão da responsabilidade, eu usava aquela de Dalai Lama, não sei se você viu na última, que eu disse que o compromisso, né, se a gente não tiver, se juntar todo mundo, a nossa responsabilidade é que leva a questão da humanidade a crescer. Então não adianta em Guarabira estar medindo força. Quem é governo, quem é prefeitura, né? Um torcendo para que o outro erre, para que ele fique melhor na fita. Então
Então, quando você torce pelo quanto pior, Não adianta melhor... dizer quem está errando mais. Adianta você, ver quem mais está fazendo o melhor. Fazer mais, você faz, eu faço também para competir, não fazer. E não torcer que você erre para que a cidade fique ruim. Então, isso não é bom para mim e nem para ninguém. Sem dúvida, concordo aí com o seu pensamento.